E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estão bastante preocupados aí com o mercado, talvez, não sei. Mas a gente está dentro daquilo que era esperado até o momento, perfeito? E hoje nós vamos fazer uma breve análise aqui, mas para a gente poder, talvez, revisitar alguns argumentos, analisar de fato como é que o mercado está se comportando até então, sabe? Talvez seja um pouco repetitivo para alguns, mas eu espero que a gente possa talvez enxergar alguma outra informação sobre algum novo ângulo nesse vídeo, galera. Então a gente está nesse gráfico mensal aqui, analisando pelo mensal. Vocês podem ver muito bem que a gente continua na tendência de alta no mensal tranquilamente, nenhum tipo de ameaça a essa tendência de alta. Aí uma curiosidade, né, por óbvio que geralmente a tendência de alta é marcada pelo RSI 50, né, então a gente tem hoje uma tendência de alta que, a princípio, claro, a gente está falando aqui de uma premissa, né? Ou seja, ela precisa ser corroborada por outras premissas para a gente poder realmente ter uma certeza sobre o fato. É uma premissa básica que até os 82 mil hoje a gente teria uma tendência de alta no mensal. Beleza, isso condiz com a análise de que isso seria o fundo anterior, né? Nos candles mensais formados aqui, isso seria o fundo anterior. Tudo bem, ótimo. Também diz pra gente que tem aqui essa linha pontilhada que anteriormente serviu como apoio aqui nessa região, tá vendo? Então a gente teria essa peça. Então, assim, por que eu estou falando isso? Por conta de uma análise de probabilidade. Eu acredito que hoje existe uma probabilidade muito pequena disso acontecer, muito pequena, mas a gente tem que sempre estar de olho na mudança de cenário, né? Porque, por exemplo, se a gente perdesse os 95, então, por óbvio, a gente teria que esperar o Bitcoin até os 85. Seria o próximo ponto de apoio, 85, 82. Beleza, mas vamos tratar das probabilidades que são, no momento, as mais relevantes. Perfeito? Porque antes de se perder, antes de se preocupar com o RSI 50, a gente teria que se preocupar com o RSI 60. Então, atualmente, o RSI 60 está em 100 mil. 100.411, então a gente poderia ter um mês ali de volatilidade, tocando na região de 80, 88, 87, para depois voltar. O importante seria fechar acima do RSI 60, talvez um pequeno flush. Mas novamente a gente ainda está trabalhando ainda dentro de uma possibilidade, de uma probabilidade menor, né? Então vamos olhar agora de outros pontos de vista, né? Olhar o ponto de vista das médias. A gente está muito distante das médias. As médias hoje elas estão realmente assim marcando um ponto de que seria praticamente um bear market, né? Como vocês bem veem aqui no nosso gráfico histórico do Bitcoin. A gente tem os pontos de apoio do bear market nessas médias azul 50 e amarela 70. Então essas médias funcionam como ponto de apoio, eventualmente elas são eventualmente perdidas. Aqui nesse bear market que foi um pouco mais intenso também foi perdida. Num eventual bear market no ano que vem, também a gente teria ela como apoio. Então elas estão subindo hoje, elas tendem a manter uma tendência de alta. Nunca vi elas virarem para baixo, com um breve momento de lateralização aqui, neste momento, mas normalmente elas mantêm a tendência de alta e ela está seguindo aqui, ela vai acompanhar a parte inferior do canal, beleza? Isso é para um bear market, não estou falando desse momento agora. Beleza, e aí vamos então agora trabalhar no gráfico semanal. Antes de trabalhar no gráfico semanal, deixa eu dar uma olhadinha no squeeze no momento no mensal. Eu acho que eu nunca cheguei a dar uma olhada muito séria nele. Não, minto, já tinha olhado sim. Eu lembro que a conclusão que eu tinha tirado é que no mensal ele gerava muitos falsos sinais de êxtase. Vocês podem ver que ele gera muitos falsos sinais de êxtase. Então, ele é realmente relevante só no semanal, para mim. Pelo menos do ponto de vista mais assim, interessante, ele é relevante no semanal. E no semanal, por enquanto, a gente mantém, como a gente não fechou a semana ainda, a gente mantém aquela mesma situação, né? Ainda tem um candle que é um candle vermelho claro, que aponta que a queda pode continuar se intensificando. A gente teria que observar o primeiro candle vermelho escuro se formar. E no RSI a gente já está chegando na região de 44.
44. E claro, a gente pode chegar até o 40 no semanal tranquilamente. Então tem espaço ainda para mais uma continuação de queda. Deixa eu fechar o squeeze aqui. Mais uma continuaçãozinha de queda até os 94, 95, como eu já disse anteriormente também no vídeo anterior, então nada de novidade quanto a isto. As médias também a gente está inclusive agora testando a média 50 e a média 70 é o outro, né, o outro ponto de apoio. 50 aqui, 70 aqui. Também está lá na região de 94, então como eu já disse naquele outro vídeo, mais uma como é que fala? Sempre esqueci. Mais uma evidência que confirma a anterior, então as duas juntas se tornam mais fortes, perfeito? E vamos olhar o Bollinger semanal, como já bem claro, a gente está exatamente na banda inferior, tentando forçar ela para baixo. É evidente que ela pode, como aconteceu aqui neste momento, ela pode ser empurrada para baixo. A gente pode continuar tocando nessa banda por mais tempo também. Ok, então agora a gente vai olhar o RSI Levels para ver como é que ele tá. Olha para ver que engraçado, com toda vez que o RSI Levels toda vez que eu caio o RSI Levels, as bandas superiores são empurradas para cima. Isso aqui é muito interessante. Já está em 281 mil. Certo. Eu acho que agora nós vamos para o diário, então, analisar o gráfico diário. E mais uma vez a gente tem aquela mesma situação que já foi dita no outro vídeo. Naquela época, naquele vídeo anterior que eu fiz, a gente não tinha nem sequer feito esse candle verde aqui. Agora que a gente fez ele, a gente consegue observar como o preço respeita o canal. Ele respeita o canal bem, certo? Está segurando esse canal, e um flush até os 95, 96 é uma possibilidade e tem uma alta probabilidade de acontecer, especialmente amanhã, que é sexta-feira e costuma ser um dia vermelho. Nós olhamos as médias, nós já estamos abaixo da média de 200 de uma maneira até meio relevante, como aconteceu aqui anteriormente, nesse ponto aqui. O momento de reversão na última vez que isso aconteceu, nas últimas duas vezes que isso aconteceu, quando as médias amarela e azul de 50 e 70 encontraram com a de 200, foi feita a reversão. Tá vendo? Então, a gente pode esperar por mais alguns dias essa queda continuando e as médias se aproximando da média de 200 até que aconteça uma reversão. Uma reversão que pode demorar ainda mais algum tempo para poder acontecer, certo? Eu acredito que a gente vai até os 95. Mas veja bem, é irrelevante ir até o 95 e até o 100. Assim, qual a diferença de você comprar 100 e 95? Nenhuma, praticamente. Mas só para uma curiosidade gráfica mesmo. Nosso RSI já está muito próximo de uma sobrevenda. Eu espero que eu realmente acredito que ele vai chegar na sobrevenda, ou seja, na região de 30. A região de 30 que hoje é marcada pela... deixa eu fechar aqui. A região de 30, eu acho que isso aqui tá em 30, não tá? Deixa eu ver. Tá 30. A região de 30 que hoje tá lá em 97, 397 mil. E aqui da última vez a gente até passou um pouquinho dela, né? A gente passou um pouquinho de 30, foi até 23, o que foi bem... Nossa, foi bem brutal. Então assim, a gente pode sim continuar 97, 94, 95. Mais uma queda, mais uma coisa que valida essa ideia. Certo, agora vamos olhar o Squeeze Momentum no diário, que eu acho que é o momento mais importante de todos. É ver o Squeeze Momentum e ver como que o preço está se comportando. Aqui, olha para você ver, nós já temos... A gente teve uns pouquinhos falsos sinais de alta aqui, e depois as baixas começaram. A gente agora vai esperar, né? Porque se o candle vermelho de amanhã superar esse anterior, a continuidade de alta, se fizer um candle vermelho escuro, aí a gente vai esperar, a gente espera uma confirmação
mais um candle vermelho escuro menor. E aí vai ser um indicativo muito interessante que o preço pode reverter. Até isso acontecer, eu estou esperando mais quedas. Ok. Gráfico de 4 horas, eu tinha traçado aqui essa forma gráfica. E na verdade, na época, eu falei, a gente tem que observar para ver se o preço vai respeitar. Ele não respeitou, não. Não respeitou. Na verdade, você até pode argumentar que, na verdade, ele fez uma limpeza. Eu até disse no vídeo anterior, tenho certeza que está lá no vídeo anterior essa parte. Eu falei, olha, a gente pode ter um falso rompimento para baixo, para depois o preço reverter. A gente pode estar nesse processo agora, mas o problema todo é que não segurou, né? O problema todo é que não segurou na forma, não segurou na parte que devia segurar. Eu vou até abrir aqui o conteúdo. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Eu tive um novo inscrito. Que maravilha. Fico feliz. Eu preciso abrir esse vídeo. Eu preciso olhar essa parte. É porque eu tenho mesmo que olhar. Tá. Não vai ser aqui. Assim que eu tinha feito um falso rompimento para baixo. Não é bem o que aconteceu, porque aconteceu mais cedo do que eu esperava. Aconteceu mais cedo do que eu esperava. E geralmente quando esses falsos rompimentos acontecem, aparecem essas sombras muito fortes com esses pavis, só que o movimento em seguida confirma essa força, e aqui ele não está confirmando, ele está muito fraco, então a gente teria que esperar por mais algumas horas ver o que acontece aqui, sabe? Só que se ele continuar perdendo aqui, essa forma vai ser inválida, isso aqui foi inútil. É aquela coisa, a gente não sabe a quantidade de pessoas que está vendo isso. Geralmente, quando a quantidade de pessoas que está observando a forma tem consciência dela e apostam contra ela, aí geralmente o resultado é que ela acaba falhando. No caso, quando os grandes players fazem isso, né? Quando as sardinhas apostam contra a forma e os grandes players fazem a forma ficar mais forte. Mas quando os grandes players querem captar liquidez, eles acabam enganando o pessoal nessas regiões. Eles fazem as pessoas abrirem uns longs na hora que aparece esses pavis, e aí depois eles só liquidam o pessoal. Mas, por enquanto, dá pra gente poder ainda observar um pouquinho desse padrão. Nem vale a pena olhar o RSI de 4 horas, ele é inútil. O RSI de 4 horas acabou. Literalmente, ele não tem mais validade enquanto mantiver essa queda. O único RSI que importa agora pra gente é o diário, certo? Eu acho que o gráfico mais importante agora que a gente tem que olhar é o diário. O diário e o RSI diário e o squeeze momentum diário. Eu acho que é isso. Beleza. O que o Ethereum tá fazendo? A gente tem um tempinho que a gente não olha Ethereum, né? Acho que eu deixei meus desenhos todos aqui. Não é nesse aqui não, é no Ethereum Index. Ethereum Index. Aqui. Acabou acontecendo que a gente pensava, né, que essa região pontilhada podia ser mais uma vez um ponto de resistência, acabou sendo. 3, 4 tentativas de romper, não conseguiu. O resultado evidente agora é que está procurando um fundo acima do fundo anterior. A gente traça Bollinger 0,6. 0,6 é um ponto ótimo, mas 0,6 para cripto não é tão forte. O mais forte para cripto é 0,618, então até $3.000. O Ethereum está muito bonito. O Ethereum não está feio, ele está muito bonito. É evidente que é um momento bom de comprar Ethereum. Se você olhar o diário, já está em sobrevenda de novo. Muito bom de comprar Ethereum. Como é que tá Bollinger de Ethereum? Retada. Bollinger de Ethereum acabou de fazer
Cacete, olha isso que coisa louca. No momento em que ele fez a curvatura aqui nessa região, se você tivesse vendido, né? Toda vez que Bollinger no semanal, em tendência de alta, faz uma curvinha para baixo, a tendência é vir tocar embaixo. Beleza que para o Ethereum isso não é tão válido igual o Bitcoin. Não é tão válido. Bitcoin foi o único ativo que eu observei que Bollinger semanal funciona bem. Porque o Ethereum ele também faz igual, por exemplo, a gente pode usar esse aqui como exemplo, a última tendência de alta do Ethereum. Ele curvou aqui, mas não adiantou. Beleza que tocou na parte do meio de Bollinger, mas não foi embaixo, entendeu? Não foi embaixo, então assim, não acho que vai ter aqui embaixo, não. Só se o Bitcoin perder os 95 para ele poder vir até aqui. E se perder os 95 também, corram para as colinas. Corram para as colinas. Semanal está num lugar perfeito de se fazer um apoio. Ethereum está num lugar maravilhoso aqui de se fazer um apoio. Eu realmente acredito que o bull market vai começar em breve. Por mais feio que esteja, aparentemente feio, mas esteja no mercado, para mim isso aqui é a queda antes da alta infinita. A única pessoa que pode ferrar isso pra gente se chama Jerome Powell, se ele resolver não cortar os juros em dezembro. Isso pode jogar uma banho de água fria em todo mundo. Eu não acho que tenha muito altcoin pra gente poder olhar esse ponto, não. Dólar Index. Nossa, tem um tempão que eu não olho o gráfico do dólar. O retado, tem muito tempo que eu não olho o gráfico do Dólar Index. Cacete, ele tocou perfeitamente nesse canal. Como assim, cara? Literalmente. Foi lindo. Olha isso aqui, que lindo. Eu não tinha visto isso aqui, não. Nó. Muito bonito. Ele tá numa tendência de que ele tá aparentando pra mim que ele vai entrar numa fase de lateralização bem brusca aqui nessa região toda. Cara, ia ser muito lindo o bull market se o dólar perdesse esse canal, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Os juros teriam que ser cortados para quase zero para o dólar index perder essa região aqui. Porque uma vez que se corta os juros a quase zero, a quantidade de pessoas que ia tirar dinheiro do dólar para poder comprar mercados emergentes, né, lugares onde a remuneração da renda do título de governo sejam maiores, o dólar ia perder, mas eu não acho que eles vão cortar juros para zero agora. Só se acontecesse um crash, uma recessão econômica. Aí eles cortariam imediatamente. Mas não acho que vai acontecer. Então, assim, o gráfico do dólar index é um tanto complicado de analisar. Porque se a gente olhar essa região aqui, esse ponto aqui, ó. Essa queda toda aqui, todo mundo sabe o que é, né? Impressão monetária, crash do Covid. Encontrou um fundo. Beleza. Aí quando os juros começou a subir, o mercado ele virou assim, o mercado do Bitcoin desabou no final de 2021, né? Tenho certeza que foi no final de 2021, mas eu vou olhar de novo. Não, final de 2022. 22. Tô bem que eu conferi. Então o mercado bateu um topo aqui mais ou menos. Nessa região. Então, durante o processo de subida dos juros, o que não é o nosso caso agora, o mercado continuou subindo, né? Quando o juros estabilizou num patamar, o
mercado começou a precificar que o corte ia ter corte de juros, o dólar começou a cair, depois ficou de lado porque ninguém cortava juros, estava aquela bagunça. Aí quando começou o corte de juros aqui naquela reunião do Fed no início do ano, começou a sinalizar corte de juros. Começou a tendência de queda do dólar index. Só que agora a gente ficou um tempo, né, enrolando essa narrativa de novo de cortar juros, não cortava por nada, agora voltou a cortar, só que ele já está no fundo do canal, não tem mais para onde ir. A única maneira dele perder esse canal é se o Fed sinalizar bons cortes de juros no ano que vem, se ele virar e falar que o juros vai. E ele não está fazendo isso. O Jerônimo Powell falou que não é certeza que eles vão cortar juros na próxima reunião. Ele literalmente jogou um banho de água fria em todo mundo, falando que ele não tinha certeza se ia cortar na próxima reunião, porque eles tinham que esperar mais dados de mercado. E aí a gente fica dependendo de saber se a inflação vai cair ou não. Se a inflação vier baixa na próxima leitura mensal, todo mundo vai entender que o Fred vai cortar juros. E aí quando eles entenderem que o Fred vai cortar juros, eles vão testar essa região. E a única maneira dele perder essa região é se o Fred cortar juros de verdade. E assim, isso vai acontecer numa recessão. Eles querem... sabe o que eu acredito? Eu acho que eles não estão querendo cortar juros, não é por conta de inflação, eles não querem cortar, porque se acontecer um crash, uma recessão, eles não têm mais ferramenta nenhuma para poder reviver o mercado, a não ser o corte de juros. Eles vão jogar fora a última ferramenta deles. Eles não querem descartar, eles estão segurando o máximo. Só que na hora que o negócio quebrar, beleza que o Bitcoin pode cair para os seus 70 mil dólares de repente, mas o que vem depois disso é sempre uma alta insana. O Bitcoin explode para 250 mil, dólar perde o fundo aqui, vai lá para 87, 84. Se isso acontecer numa recessão, mas eu não acho que vai acontecer por enquanto. Pelo menos não tem dados que estão apontando que isso vai acontecer, né? Porque eu estou escutando que o mercado americano ia entrar em recessão desde 2022. Desde 2022 estou escutando isso, não aconteceu. Mas beleza. S&P 500, o que está acontecendo no S&P 500? Futuros, cara, futuros. Isso. Ah, velho, pelo amor de Deus, como é que pode um trem desse aqui, velho? Pelo amor de Deus. O negócio simplesmente não quer parar de subir. Inclusive aconteceu o que eu falei que ia acontecer. Que maravilha. Não sei se vocês chegaram a lembrar do último vídeo. Eu falei, abriu um gap de alta. Sempre que abre um gap de alta, ele vem preencher esse gap. Cai até um pouco mais. Inclusive está caindo hoje. Tá fechando na quinta-feira, testando o mínimo aqui. E a gente vai jogar uma Fibonacci aqui, 0,6. Beleza, tá um lugar bom para poder segurar. Se perder 0,6 para o mercado tradicional, perder 0,6 é bem nefasto, sabe? Perder 0,6 porque realmente vai voltar para aqui, a gente faz tipo assim, ó. E aí sim, ia ser bem feio. O S&P 500 para cair para 6.500 hoje significaria, se o Bitcoin mantiver a correlação, o Bitcoin cair para 94, 95. Ia ser louco, né? Imagina, o Bitcoin cai para 95. S&P 500 vem aqui para 6.500. Aí todo mundo tá desesperado. É crash. Aí acontece de fato um crash. Aí o S&P 500 começa a derreter. Aí todo mundo fala, agora é o fim. Aí o Fed vai lá e fala assim, não galera, calma aí, vamos cortar juros. Corta 1% de juros. Aí, plou! Vai ser assim. Igual foi lá em 2020. Cadê? Igual foi lá em 2020. Crash, loucura. Aí o Fred, não, vamos zerar juros. Zerou juros. Puta merda. Foi isso aqui de alta. Nem parece que isso aqui aconteceu. Hoje, quando você olha pro gráfico S&P 500, isso aqui não parece muita coisa, né? Essa queda não parece muita coisa. Parece uma coisa meio ridícula. Ah, nossa, beleza. Aí agora você olha e fala, nossa, velho. Olha o tanto que isso aqui continua subindo. Subindo assim, né? O dólar também perdendo valor pra um cacete. É óbvio que isso aqui vai subir. Todo mundo enfia dinheiro aqui pra não perder dinheiro.
Mas é isso, galera. Não tem muito o que falar mesmo, não. Fiz um vídeo aqui mais porque eu tô muito um pouco à toa, fazer uns comentários. E o Bitcoin parece que nossa semana vai ser ruim, ou seja, a semana vai ser uma semana de continuidade de queda. A próxima semana a gente deve viver aqui nessa região. Se o candle semanal continuar assim, se não aparecer uma força de compra amanhã, final de semana vai ser aquela lateralização, e aí semana seguinte abre com uma continuidade de queda. Mas vamos observar, né? Olha que, nossa, que coincidência, né? Que coincidência, eu não tinha feito isso aqui não. Coincidência do cacete, cara. Que coincidência, não. Eu vou até apagar essa. Que coincidência. 96, tá com toda a cara que a gente vai cair para lá para 96, 95, toda a cara. Inclusive, tava olhando tanto que o RSI dinâmico tá sendo forçado para baixo, assim, sinistramente. O mercado, inclusive, depois dessas quedas aí, a gente está fechando agora o estresse do mercado está ficando menor porque na janela de tempo maior de 30 dias a gente está praticamente andando de lado. E aí, nossa RSI está indicando para a gente um enfraquecimento de alta. Tá vindo em direção, tá caindo, né? Ou seja, a gente tá em 100 mil. Como é que tá aqui nossa RSI Bands? A RSI Bands tá falando para mim que 100 mil hoje seria o RSI 63. Então o RSI está sendo forçado para baixo até a região de 63. Quando chegar em 63, se a gente chegar em 63 a tempo, né? Porque ele é uma média móvel de 14 dias. A gente tem uma média móvel de 14 dias que se aplica esse RSI. Então ele vai sendo forçado para baixo. É capaz de amanhã ele estar em 68. Quando chegar em 63, os aportes nossos muito provavelmente vão estar já como é que eu chamo? No limite superior, né? Que é o 100% do aporte. Você vai estar comprando todo o dinheiro que você tem disponível, porque o mercado vai estar gritando que está fraco. Que é o momento de compra. 68, né? Não seria bom perder esse 60 dinâmico, viu? Não seria nada bom perder o RSI 60 dinâmico. Porque se vocês bem observarem, o 60 dinâmico é mais baixo do que o 60 mensal normal lá, porque aqui a gente está utilizando outra forma de cálculo, que é um tanto diferente do RSI mensal. E o dinâmico está dizendo para mim que o 60 hoje está em 94. Então a gente perder 94 e 95 seria realmente assim, seria um tanto catastrófico, viu? Por curiosidade, um fundo de bear market hoje um fundo de bear market está na região dos 35 mil. Claro que na hora que o preço começa a ir em direção a ele sobe, né? Então eu lembro perfeitamente que há 2 meses esse aqui estava 29. Então, se fecha um mês com o Bitcoin caindo, isso aqui vai subindo, vai para poder acompanhar. Essa métrica aqui, demorei semanas para conseguir montar esse gráfico. Semanas. Então, a RSI está sendo forçado para a região de 63. Os aportes vão começar a ficar altos semana que vem. E talvez a gente tenha que fazer, eu não sei fazer o cálculo, obviamente que a fórmula matemática é muito complicada, mas é possível que na semana que vem ou na semana seguinte vocês estejam fazendo aportes maiores do que o valor que você tem disponível. Vai estar utilizando o caixa, né, que vocês guardaram até então. Eu mesmo tenho. Aqui no meu saldo dinâmico de aportes eu tenho 556 dólares esperando para ser utilizados. Mas vamos ver. Beleza, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham uma boa semana. Se por acaso o Bitcoin continuar caindo, vocês fiquem de olho no 95, viu? Fiquem de olho no 95.
Beleza, olha, um abração e ótimo dia para todos. Até mais.